Olá, família, família do devoto e devota do amor de Jesus Cristo. Mais uma live para honrar o nome do Senhor. Teu é o reino, a glória para sempre, Senhor. A ti o domínio e a grandeza e o poder. Amém. Esse é o Deus de milagres, Deus de prodígio e Deus de aliança. Hoje, o objetivo meu aqui para gravar essa live diante de um deserto que eu passei ontem, mas um deserto que foi vencido, mais uma batalha vencida para a honra e glória daquele que eu sirvo e que você serve. Meus irmãos, qual é o objetivo da batalha? Hoje quero trazer para vocês esse propósito, que é claro, um propósito claro de batalhas. Quando a gente está no deserto, não só é testar a nossa fé, mas estabelecer para nós uma aliança, uma força, um, um encorajamento para aqueles que estão abatidos, abatidas e que muitas vezes estão vivendo traumas de antigamente, traumas que ferem o coração e que prende, escraviza. E Deus não nos fez para a escravidão. Ele fez para que a gente, mesmo diante da batalha, recebesse dele a força para vencer e ter vitória em nossas vidas. Amém? Meus irmãos, o apóstolo Tiago, ele vai dizer que nas provações, a gente tem que considerar isso em suma alegria, né? Ele diz que quando a gente está passando por provações, a gente sabe que tudo isso é a prova da nossa fé. E provando a nossa fé, a gente vai produzir, diante dessas provas, paciência. Mas ele vai dizer também que é preciso que a paciência efetue a sua obra. Então, eu quero trazer aqui essas palavras de encorajamento para que vocês entendam o teor da live, o conteúdo. É para levantar mesmo. Porque Deus ele vai nos dar força, sempre nos dá força para isso. Meus irmãos, em Romanos, no capítulo 5, versículo 3, 4 e 5, que eu quero que vocês também meditem, a palavra vai falar de tribulação. A tribulação produz a paciência. A paciência provada vai trazer a fidelidade. E a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, porque ela é derramada em nós, para os nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi confiado. Amém? Então, aquele que está dentro da gente é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está dentro de mim é maior do que aquele que está no mundo. Essa passagem está em 1 João 4,4. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Quem é que está em mim? Quem é que está em você? O Espírito Santo. É ele que nos dá força para vencer as batalhas. Mas agora eu quero encorajar os meus devotos do amor de Jesus e as minhas devotas. Eu quero encorajar para que vocês leiam os 2 capítulos. Leiam os 2 capítulos de 1 Reis, capítulo 18 e capítulo 19, para que vocês também se encorajem e para que vocês entendam a batalha de Elias contra Jezabel. Meus irmãos, nesse capítulo aí que eu estou passando, encorajando para vocês lerem, vai estar narrando a passagem de que Elias realmente estava dentro de um território perigoso, que era um território onde tinha muitos profetas que adoravam outros deuses. E Elias, que foi confiado a ele um poder e uma força de Deus para que ele pudesse ter força para realmente batalhar e vencer. Mas o que é que acontece? Elias, ele destrói 850 profetas de Baás. E logo faz com que aquela aliança que foi dissipada, aquela aliança que realmente foi rachada, Elias, naquele momento, naquele feito, faz com que os israelitas voltem para Deus. E quando ele destrói aqueles Baás, aqueles falsos profetas, nesse feito grandioso, essa força que Deus deu a Elias, ele vai ter uma resistência. Qual é a resistência? Jezabel. Cuidado com o espírito de Jezabel. Eu vou falar sobre esse espírito no decorrer da live. Meus irmãos, Elias foi resistido por Jezabel. Jezabel, quando viu que ele matou os Baás, ela se enraiveceu. Ela ficou com ódio. E logo ela disse, vou matar Elias. Então ela arma uma armadilha, né? Ela arma uma arapuca e ela vai levantar um exército para ir atrás de Elias.
que é que acontece nessa resistência? Elias foge. E quando Elias foge, Elias sentiu uma fraqueza, uma confusão mental. Ele era um profeta segundo os olhos de Deus, mas que, como trazia também em si a fraqueza humana que acontece comigo e com você, nós somos fracos enquanto humanos. Nós temos aquela mancha adâmica, que é a mancha do pecado. Então, Elias sofreu uma certa confusão na hora que Jezabel disse que ia matar. Ele foge. E ele fugindo, ele vai dizer ao Senhor, Senhor, quando o Senhor pergunta, o que tu estás fazendo aqui, Elias? Aí ele vai dizer, estou aqui com esse zelo, zelando o Senhor, mas estou com medo, só sobrou eu. E Deus vai responder a ele, não, Elias, você não está só. Ele vai dizer que o nosso Senhor Deus vai dizer a Elias, você não está só. Tem 7.000 profetas que não se dobraram, não beijaram os pés de Baal. Mas Elias, naquele momento de fraqueza, se sentiu só. Então, ele se sentiu fraco, desanimado, mas logo Deus manda o anjo para que ele possa ser retomado e comendo daquele pão, bebendo daquela bebida, ele tenha força para continuar a missão dele, que era uma missão árdua, porém ele venceu. Mas o medo de Elias, para mim, foi um medo irracional. O que é um medo irracional, Maria? É um medo que não tem lógica, fora da razão. Ah, por que você está dizendo isso? Porque se Elias, com o poder que Deus deu a ele, ele matou 850 profetas de Baal, como era que ele não ia ter força para enfrentar Jezabel? Jezabel sendo uma só. Claro que ele ia ter força para vencer Jezabel, mas ele teve uma confusão de mente. Ele ficou com medo naquela hora que Jezabel disse que ia matá-lo. Aí Elias foge, tem um pouco de desânimo, mas logo Deus manda o anjo para confortá-lo e ele continua a missão dele e logo ele vence. Então, nós enfrentamos muitas batalhas. Suponho eu que você, ao ter um momento de prosperidade, a ter um momento de vitória, a fazer com que aquilo que você almejava tá dando andamento, mas você sabe que você passa por muita batalha. E muita gente tem o espírito de Jezabel. Cuidado com o espírito de Jezabel. Qual é o espírito? O espírito de Jezabel é um espírito que desanima o outro. Ah, isso não vai dar certo. Você vai se matar e esse projeto não vai ter prosperidade. Menina, para com isso que tu não vai conseguir. Cuidado com essas pessoas que têm esses espíritos, viu? Que desanima você. Aí quando essas pessoas chegar perto de você, você vai dizer mentalmente, sai dele, Jezabel, porque eu tenho uma força que vem de Deus e eu vou conseguir. Eu quero colocar aqui também, para a live não se estender, uma passagem onde Jesus Cristo também teve batalhas aqui. Ele enfrentou o inimigo. Ele enfrentou, mas ele, como Deus, filho de Deus, ele recebeu todo o poder e ele tinha também, na fraqueza humana, ele também sentiu tudo o que a gente sentiu: medo, tristeza, angústia, nostalgia. Jesus sentiu tudo isso. A única coisa que Jesus não entrou foi no âmbito do pecado, exceto o pecado. Mas ele sentiu tudo o que a gente sente. Jesus, quando vê o mundo, ele é 100% homem e 100% divino, tá certo? Ele veio ao mundo e sentiu tudo o que a gente sente. Porém, Deus tinha uma arma que era o Espírito Santo e a palavra. No capítulo 4, versículo 6 de Mateus, quando Jesus ele jejuou, ele ia passar pelo martírio, ele ia ser sacrificado, então ele jejuou 40 dias, não é? Ele ficou sem dormir 40 noites só em oração. Mas ele ali, né, como que ele tinha a fraqueza humana, só que ele era Deus, né? Ele era o filho de Deus, que é Deus. Então o que é que acontece? Jesus foi atentado, né? Foi tentado por aquele que é tentador, por aquele que é provocador. Ele vai dizer, lá em Mateus 4, capítulo 6, ele vai dizer assim: te joga deste penáculo, se tu és filho de Deus, te joga, lança-te desse penáculo, porque Deus, ele deu ordem aos teus anjos para que te segurem nas mãos e tu não tropece nem machuque teu pé em alguma pedra. Observe que o demônio, ele está usando aqui a palavra de Deus, que é o Salmo 90,
11. Salmos capítulo 90, versículo 11. Em algumas Bíblias, por conta de tradução, está no Salmo 91, versículo 11. Então, o demônio ele é astuto, mas o Senhor vai dizer: não atentarás o teu Deus. Então, meus irmãos, os medos irracionais são medos que não têm razão, não têm lógica. Porque 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, o apóstolo vai dizer: sei eu bem aonde pus a minha confiança. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, eu sei bem onde pus minha confiança. A confiança do apóstolo aqui estava em Deus. E ele sabia que mesmo mediante a batalha, ele iria vencer, porque era um propósito, e o propósito dele era o alvo, era Jesus, era seguir a Jesus, e esse propósito ele passou por alguns processos, mas venceu. Meus irmãos, cuidado com pessoas com o espírito de Jezabel, que vai te desanimar. E você não deixe que nada nesse mundo te desanime. A confiança está em Deus. A confiança produz paciência, produz virtude, produz coragem. A confiança está em Deus. Então, saia desse marasmo. Não tenha medo desse trauma que você já viveu. Esse trauma que está dentro de você, que é uma ferida que você ainda guarda, repreenda. Renuncie, como Jesus renunciou ao inimigo. Não atentarás o Senhor teu Deus. O Senhor, ele renunciou e o inimigo bateu em retirada. Por isso, minha gente, quantas pessoas, não é, com esse espírito de Jezabel, desanimado, querendo morrer, com esse espírito de depressão, de ansiedade, que não vem de Deus. Por isso, meus irmãos, renuncie. Renuncie esse seu medo irracional. Quem tem Deus não tem medo de nada, não. Ontem eu passei por um estreito. Eu passei por uma dor que eu pensei que eu ia morrer. Uma dor imensa no meu estômago. E foi batalha, gente. E eu oferecendo aquelas dores às almas do purgatório, pedindo a força de Deus para vencer. E hoje eu estou aqui gravando. Por quê? Porque eu sei bem onde eu coloquei a minha confiança. E eu não parei na minha dor. Eu ofereci a minha dor. Uni a minha dor à dor de Cristo. Mas eu venci. Não me parou. Tanto não me parou que eu estou aqui gravando essa live para encorajar vocês. Eu sofri, a madrugada voltou a dor, eu me ajoelhei e disse: Deus, não solta a minha mão. Mas eu estava ali, ciente, colocando a minha confiança, e hoje eu estou aqui gravando firme e forte. A batalha passou e eu venci. Amém? Deixa o teu like, ajuda o canal e saia dessa nostalgia, dessa tristeza, vença os seus traumas, vença a ansiedade, a depressão, saia desse medo irracional e vença, porque a autopreservação é um dos motores, é um dos mecanismos mais comuns da criação. A autopreservação é você se preservar, vencer e dizer que Deus é mais na sua vida e você cuidar de você. Amém? Fica na paz, deixa o teu like e ajuda o canal. Tchau, tchau, gente!